dia a todos e todas, sejam bem-vindos em mais um culto. Hoje, dia 13 de junho de 2021, né? Tá passando rápido o tempo, e a igreja ela continua com seus cultos online, cultos remotos, né? Isso tem sido falado várias vezes e acho importante, né? Dizer que apesar de legalmente a igreja poder voltar já com os cultos presenciais, mas todo o concílio tem decidido que por enquanto ainda não é hora do retorno, enfim, por tudo que ainda tem acontecido por causa da pandemia. Né? Então, apesar de estarmos longe, não estamos separados. Né? Essa é a ideia. E a preservação das vidas, evidentemente, é o mais importante neste momento, e a igreja continua, né, adorando a Deus, e ainda bem que nós temos essas possibilidades tecnológicas para que, apesar de longe, nos colocam juntos ainda. Tá? Então, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês durante todo esse domingo e durante todas as atividades que, como igreja, nós estaremos fazendo. Eu gostaria de uma oração antes de passarmos para o louvor. Vou pedir para o pastor Bolivar fazer essa oração, então que Deus nos guarde nesse dia. Vamos orar. Senhor meu Deus, muito obrigado, Pai, por nós podermos estar aqui unidos, juntos, louvando o nome do Senhor. Agradecemos porque o Senhor tem nos recebido com tanto amor na Tua presença e tem nos cuidado durante todo esse período de uma maneira que nós nos sentimos constrangidos, Pai. Algumas vezes nós nos sentimos cansados, nos sentimos preocupados, mas nós não nos sentimos desamparados pelo Senhor. Por isso também, no dia de hoje, a gente vem aqui render louvor, render adoração ao Senhor, agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito. Peço, Senhor, que o Senhor abençoe esse momento de louvor, que cada um na sua casa consiga realmente fechar os seus olhos e cantar junto com esses vídeos que vão ser passados, porque o louvor é para Ti, Pai. A gente não pode esperar voltar da pandemia para voltar a louvar o Senhor. Que os nossos corações realmente se derramem na Tua presença e que seja um tempo especial para as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Amém, que seja dessa maneira realmente, né? Antes de nós começarmos o louvor propriamente dito, eu quero compartilhar uma leitura com vocês. Não é isso, só um momentinho. Não estou conseguindo compartilhar o que eu queria, mas de qualquer maneira ela se encontra lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2. Olhando fixamente para Jesus. Essa é a ideia do início do texto, né, ali de Romanos, e realmente uma das músicas que a gente vai cantar fala exatamente sobre isso, né? Que por mais que as trevas militem, e eu entendo que uma das maneiras das trevas estarem militando durante esse período da pandemia, justamente a não possibilidade da igreja estar juntos presencialmente, né? Mas apesar das trevas estarem militando unidos, né, nós podemos, olhando para Cristo, nós podemos caminhar, nós podemos continuar. Essa é a ideia. E ver as pessoas aqui, né? Ver as pessoas lá no grupo dos idosos também mostra isso, né? Que apesar de estarmos longe, com dificuldades para, enfim, nos encontrarmos, nos abraçarmos, né? Juntarmos as panelas de vez em quando, como era feito, apesar disso não poder acontecer ainda, mas unidos, olhando fixamente para Jesus, a igreja continua caminhando
continua falando do amor de Cristo e continua atingindo o coração das pessoas. É essa a ideia do texto. Vamos passar então para o louvor e aquilo que o pastor colocou na oração, né? Então, cante em pé, sentado, deitado, né? De repente você acabou de acordar, está na cama ainda com esse friozinho, comentando com o Fabrício, hoje estava 13 graus de manhã com uma sensação de 12, né? Realmente está... Então, não tem problema, mas o importante é que você adore a Deus aí na sua casa, amém? Pensava em nós. E nos ia redimindo por seu sangue, lutando no bom combate do Senhor. Lado a lado, trabalhando
só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Nas noites mais sombrias, na escuridão da alma, tua graça me basta. Nas madrugadas frias, na solidão da estrada, tua graça me basta. No vento incessante, toda hora, cada instante, tua graça me basta. Na imensidão do mundo, no abismo mais profundo, tua graça me basta. Aperfeiçoa-me, molda meu coração, ouça o som que flui da minha adoração, suba perante ti este sincero amor, seja a expressão de todo o meu louvor. Nas noites mais sombrias, na escuridão da alma, tua graça me basta. Nas madrugadas frias, na solidão da estrada, tua graça me basta. No vento incessante, toda hora, cada instante, tua graça me basta. Na imensidão do mundo, no abismo mais profundo, tua graça me basta. Aperfeiçoa-me, molda meu coração, ouça o som que flui da minha adoração, suba perante ti este sincero amor, seja
de todo meu louvor. Quanto amor Ele tem por mim. Quanta dor sofreu por mim por amor. Quanto amor Ele tem por mim. Quanta dor sofreu por mim por amor. E a razão de tão grande amor foi mostrar que a minha vida tem valor. Sou tão precioso para Deus, que Ele deu o seu filho pra morrer na cruz por mim. Oh Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Oh Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Amém. Amém, né? Que Deus receba os nossos louvores. Saudade do pastor Diogo, né? Da Bia, é bom vê-la cantar. E ainda mais uma música que fala que o amor que Deus demonstrou, Jesus Cristo demonstrou na cruz, não tem como a gente mensurar, né? Vamos orar nesse momento, agradecendo a Deus pelos louvores e pedindo também pela mensagem que nós vamos ouvir. Senhor, muito obrigado, Pai, porque nós podemos, Senhor Deus, mesmo estando longe, nós podemos continuar louvando o Seu nome em igreja, Senhor Deus. Ó Pai, receba esses louvores que nós acabamos de cantar. Receba no Seu trono de glória, ó Deus, e realmente que, por mais que as trevas tentem nos separar, ó Deus, que a gente continue com os olhos fixos em Ti, ó Deus, sem nos desviar nem para a direita, nem para a esquerda, porque em breve poderemos estar juntos novamente, louvando juntos lá na Tua igreja, Pai. Senhor, te agradeço pelo dia, te agradeço pelo amor que o Senhor demonstrou e tem demonstrado para conosco, pelo cuidado que o Senhor tem demonstrado para conosco. Obrigado, Senhor, obrigado. Só tenho a agradecer pelas bênçãos que o Senhor tem derramado, Senhor Deus. Fica agora com a mensagem que será entregue, que o Teu Santo Espírito continue a falar aos nossos corações, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Passo a palavra, então, para a mensagem e que Deus esteja nos abençoando durante todo esse dia. Amém. Querido, eu quero, em nome de todo mundo aqui, dar as boas-vindas para você que chegou logo depois do início do culto. Alguns dispositivos não estão nomeados com
o nome das pessoas, né? Então, se você está visitando a gente pela primeira vez ou de novo, seja muito bem-vindo, que Deus possa estar te abençoando muito no dia de hoje. E eu espero que esse momento seja um momento especial para você, tá? Eu vou começar aqui compartilhando a minha tela. Vai mudar um pouquinho o jeito que você vai enxergar aí. Eu gostaria de convidar você a fazer a leitura desse salmo aqui junto comigo, sobre ele que nós vamos meditar. Esse é o salmo de número 103, tá? Ali diz assim: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Quem farta de bens a tua velhice, de sorte a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânime e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois, quanto o céu se alteia acima da terra, ou se distancia da terra, assim grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quantos dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como o pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, que os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce, pois, soprando nela o vento, desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança, e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor, todos os seus anjos valorosos em poder, que executais as suas ordens e obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus, que fazei a sua vontade. Bendizei ao Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Legal. A gente vê que nas redes sociais as pessoas falam muito sobre gratidão, não é verdade? Algumas vezes é para espetar as outras pessoas, dando um toque que o amiguinho foi ingrato, que o amiguinho não foi legal. Outras vezes é como um sentimento nobre, né? A pessoa manifesta a gratidão pensando que todo mundo deveria ter também esse sentimento de gratidão. Outras vezes, como uma expressão de contentamento. A pessoa publica alguma coisa porque está acontecendo algo na vida dela que ela precisa manifestar gratidão, ou às pessoas, ou a Deus, ou seja, o que for. E hoje eu gostaria de falar um pouco com você sobre esse assunto. Queria falar sobre gratidão. E por que eu queria falar com você sobre gratidão?
Porque gratidão é uma das chaves principais da vitória na vida cristã. Eu não sei se você tomou conhecimento já, nós vamos iniciar 90 dias de leitura e o tema, o foco dessas leituras vão ser alegria e gratidão. Querido, se você tiver gratidão no seu coração, eu acredito que você vai passar por uma transformação muito grande. O cristianismo perde o peso e você começa a andar de uma maneira mais leve. E a alegria, a gente não precisa nem falar, né? A alegria é uma das coisas que enche a alma da gente, que a gente busca constantemente. Eu acredito que eu posso te dizer que sem gratidão não há sequer salvação. Porque se nós realmente conhecemos a Cristo, se nós sabemos o que Ele fez por nós, é impossível nós não nos sentirmos gratos. Então, a primeira coisa aqui que eu gostaria de começar compartilhando com você... Não vou passar esse slide para você agora não, espera um pouquinho. A primeira coisa que eu gostaria de fazer, na verdade, não é o primeiro ponto, é avaliar esse salmo, é pensar um pouco sobre ele, observar esse salmo antes de entrar na meditação. Eu não sei se você tem incorrido nesse, não sei se dá para chamar de erro, mas nessa prática de, enquanto você lê o texto, você já vai interpretando o texto. Eu tenho percebido que nós temos ficado viciados nessa prática. Antes de entender o que está escrito, antes de entender o que o texto está dizendo, nós já começamos a interpretar. Aí nós dizemos, não, isso aqui significa o diabo. Não, isso aqui significa o mundo. Não, essa pessoa significa Deus. Tá ok. Aplicar é muito importante. Mas antes de aplicar, nós precisamos compreender o que o texto bíblico está dizendo. Por quê? Porque ele tem um propósito em si mesmo. Um propósito que, para você entender, obviamente precisa da ação do Espírito Santo, mas precisa saber a interpretação de texto. Igual você fazia na escola, que você lia o texto e interpretava, esse é o primeiro passo que você deve fazer quando você está lendo a Bíblia. Depois, Deus vai te falar o que você tem que praticar, mas é importante entender o que o texto está dizendo de fato. Então, eu observei alguns detalhes importantes nesse texto e gostaria de compartilhar com você. Por exemplo, eu percebo que dentro desses 22 versículos, o versículo que mais expressa a ideia do salmista é o versículo de número 2, onde diz assim, bendize, ó minha alma, ao Senhor. E não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Nesse verso aqui, o salmista estimula a alma dele a sair daquele estado de inércia espiritual. Pode ser que você esteja vivendo isso hoje. E o salmista faz isso, ele estimula a alma dele, né? Sai desse estado. Ele anima o íntimo dele a louvar a Deus intensamente, não só parcialmente. Ele motiva a alma dele a fazer isso, falando bem de Deus, bendizendo o Senhor, bendizendo as suas obras, prestando adoração ao Senhor. E ele faz essa exortação, ele faz esse incentivo para si mesmo, com o objetivo de levá-lo a uma adoração plena. Olha que importante isso. Tudo o que há em mim, bendiga o seu nome. Não é parcialmente, não é 99%, é tudo. Tudo que há em mim, bendiga o seu nome. E ele vai se conscientizando de que é necessário bendizer o santo nome de Deus. Perceba aqui nesse salmo que o salmista, ele está buscando uma coisa que eu e você precisamos. Ele está buscando avivamento. Ele está buscando acender a chama dentro do coração dele. Ele está soprando a brasa para que a brasa fique vermelha de novo. E ele sabe que a verdadeira adoração, a adoração e o louvor que chegam ao coração de Deus, tem que ser com intensidade. Não pode ser com reserva, não pode ser com frouxidão moral. Tem que ser uma coisa firme, com desejo de chegar diante de Deus. Uma outra instrução que ele vai dar aqui, que a gente pode perceber, é que ele orienta a alma dele a não se esquecer
dos benefícios que Deus tem para com ele. Esse é um conselho muito pertinente para os nossos dias, não é verdade? Com tanta coisa na cabeça, tanto problema para resolver, tantas tarefas que vão ocupando o nosso dia, nós temos que tomar essa decisão. Nós temos que tomar a atitude de não esquecer o que Deus já fez por nós. Mas algo que chama muita atenção aqui é a expressão bendize, ó minha alma, ao Senhor. Essa expressão ela vai aparecer 3 vezes no Salmo. Primeiro, para iniciar o Salmo. Depois, para explicar os motivos do louvor que o salmista tem. E depois, para finalizar o Salmo. Se você conhece um pouquinho dos Salmos, entende o que é um Salmo, você entende que isso aqui é uma música. Você entende, então, que é uma poesia musicada. E que o salmista ele usa algumas palavras repetidas por uma questão técnica e musical. Mas, embora essas frases repetidas façam parte dessa estrutura poética, elas também revelam a importância de bendizer ao Senhor no início, no meio e no final das coisas que nós estamos fazendo. Elas dão evidência para essa verdade que o salmista quer falar. Ela mostra a que veio o salmista. Por que ele está escrevendo dessa maneira, né? Então, querido, depois da gente introduzir assim essa necessidade de gratidão e de lembrar os feitos do Senhor, na verdade, depois de Davi fazer isso, ele vai apresentar 24 motivos para bendizer o Senhor. Olha que interessante isso. Se a gente não para e não lê o texto com atenção, não falar agora eu vou contar os motivos, né? A gente acaba não percebendo isso. Mas são 24 motivos. 15 motivos são de louvor. 5 motivos são de adoração. E 4 motivos são de gratidão. Pode ser que você não tenha costume ou nunca tenha ouvido sobre isso, então eu gostaria de compartilhar rapidamente a diferença entre louvor, gratidão e adoração. Não é tão simples quanto parece, né? Então vamos lá. Louvor, você dá a Deus pelo que Ele fez, ou pelo que Ele faz. Pelos grandes atos de Deus na sua vida, pelos livramentos, pelas curas, pelas bênçãos. Então você louva pelo que Deus faz. Adoração, a gente presta ao Senhor pelo que Ele é. Deus é santo, é poderoso, é digno, é misericordioso, é onipotente, onisciente, onipresente, é um Deus provedor, é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, né? Então, é o leão da tribo de Judá. Então, assim, nós podemos dizer, adorar a Deus pelo que Ele é. Agora, a gratidão, ela causa um pouquinho de confusão, porque nós somos gratos a Deus também pelo que Ele faz. E o louvor é isso, é agradecer a Deus pelo que Ele faz. Mas diferente do louvor, a gratidão ela tem um sentimento de reconhecer a bênção e a graça de Deus sobre a nossa vida. Então, se eu percebo, por exemplo, que Deus me perdoou, se eu percebo, por exemplo, que Deus me livrou, se eu percebo, por exemplo, que Deus me deu uma família bonita e que eu tenho felicidade nisso, eu agradeço a Deus. E o sentimento é diferente. O sentimento de louvor é um sentimento de exaltação. Então, dessa maneira nós podemos ver que o salmista falou 15 vezes sobre louvor, 5 sobre adoração e 5 sobre gratidão. Eu queria falar para você o que ele fala sobre louvor, porque pode ser importante para você entender o que você pode fazer depois. Ele começa louvando a Deus porque Deus é santo. Depois porque Deus beneficia ele em muitas coisas. Porque Deus perdoa, porque Deus cura, porque Deus redime, concede graça, age com misericórdia, Ele provê, Ele renova, Ele justifica, Ele julga justamente, Ele revela a vontade dEle, Ele liberta, Ele se compadece e Ele nos conhece e domina sobre tudo nesse mundo. É por esses motivos que o salmista louva ao Senhor. Mas quando ele vai bendizer ao Senhor em adoração, ele vai falar 5 coisas.
que Deus é santo, que Deus é misericordioso, que Ele é compassivo, que Ele é longânime e que Ele é muito benigno. E quando ele vai falar de gratidão, é bem interessante também. Ele fala que ele agradece a Deus porque Deus não repreende para sempre e não conserva eternamente a sua ira. Porque Ele não nos trata segundo os nossos pecados e não retribui segundo as nossas iniquidades. E é interessante aqui você perceber que no Salmo ele vai começar de uma forma bem íntima, né? Bendiga minha alma ao Senhor. Ele começa com ele começa olhando para dentro do coração dele e conclamando a própria alma que talvez esteja silenciada ou no marasmo, né? Mas no final, ele conclama os anjos de Deus, os exércitos celestiais, a adorarem ao Senhor. Obviamente que isso é desnecessário, né? Os anjos de Deus naturalmente louvam ao Senhor por natureza. Mas isso mostra a intensidade do sentimento de Davi. Ele está dizendo assim, olha, o que eu encontrei no louvor, na adoração e na gratidão é tão importante que eu conclamo o universo a se alegrar junto comigo e a adorar a Deus junto comigo. E agora sim, depois da gente ver o que o Salmo fala, que na verdade é a parte mais importante de todas, nós vamos falar sobre 3 formas de gratidão. As formas que são expressas aqui nesse Salmo e que eu gostaria de desafiar você a praticar na tua casa. A primeira forma de gratidão a Deus é o louvor. Deixa eu mudar o slide aqui. É o louvor. Talvez, querido, por herança... Só um segundinho. Talvez por herança da Igreja Romana, a gente tem assim uma prática que eu diria que é um pouco ruim, de a gente olhar para os personagens bíblicos como se eles fossem santos, como se eles não tivessem falha, não tivessem defeitos, não tivessem nenhum tipo de limitação. E isso acaba se constituindo num problema para nós por alguns motivos. Um dos motivos é que a gente acaba tendo a sensação que nós não conseguimos praticar o que essas pessoas praticam. Nós olhamos para a vida de Davi e nós pensamos com a gente, poxa, mas Davi é Davi, né? Ele fazia isso porque ele era um homem segundo o coração de Deus. E às vezes para a gente que prega, para a gente que quer ajudar o ouvinte a praticar, dá um trabalhão mostrar que Davi tinha um monte de problema e um monte de dificuldade. Algumas vezes parece que o pregador está difamando o personagem bíblico, né? Mas na verdade, a gente fica tentando trazer à humanidade esses personagens. A gente olha, por exemplo, para a vida de Pedro e fala, mas Pedro é Pedro, né? Pedro só conseguiu tudo aquilo porque ele era um homem muito especial. Se ele não fosse dessa maneira, se ele não fosse um homem santo, intocável, né, ele não conseguiria fazer essas coisas. Mas isso não é verdade, né? Nós vemos que Pedro ele tem uma série de problemas, uma série de dificuldades e ele também precisa da ajuda do Espírito Santo, assim como nós precisamos. Então é muito importante a gente perceber isso, né? Que os personagens bíblicos eles viveram experiências que a gente também vive. Deixa eu regular aqui o meu texto, só um minuto. E eu gostaria de te perguntar uma coisa no dia de hoje. Será que você poderia louvar a Deus pelos mesmos motivos de Davi? Eu fiz uma autoanálise, querido, e eu penso que eu poderia louvar a Deus pelos mesmos motivos de Davi. Olha só os motivos, vou fazer umas perguntas para você. Você poderia louvar a Deus porque Deus perdoa? Pense bem, quantos pecados Deus já te perdoou? Você poderia louvar a Deus porque Deus cura? Você já ouviu falar de alguma cura que Deus fez? Deus já curou a tua vida pessoalmente? Deus já te curou fisicamente ou emocionalmente?
Talvez você não tenha sido curado de uma maneira milagrosa, né? Mas você provavelmente já ouviu falar ou já viu alguém ser curado. Você já viu Deus libertar alguém? Ou Deus já te libertou? Será que isso é um motivo de louvor? Você pode louvar a Deus porque Ele te resgatou do inferno. Será que tem um motivo de louvor melhor do que esse? Mais intenso do que esse? Você poderia louvar porque pelo menos uma vez na sua vida Deus te deu algo melhor do que você merecia? Você poderia louvar porque Deus proveu saúde, comida, sustento físico, emocional e espiritual para você? Você poderia louvar a Deus porque nos momentos difíceis Ele te renovou as forças e é por isso que você está aqui nessa manhã fria, ouvindo a palavra de Deus? Será que é motivo de louvor você poder ter acesso à Bíblia de uma maneira tão simples, impressa por um preço tão barato, de graça nos dispositivos eletrônicos? Você conseguiria louvar a Deus porque Ele liberta as pessoas do vício, do engano e do inferno? Você poderia louvar a Deus porque Ele criou e sustenta o mundo onde nós vivemos? Querido, sabe por que eu estou te fazendo tantas perguntas? Porque é exatamente isso que Davi está dizendo no Salmo. São por essas coisas que ele está adorando, que ele está exaltando o nome do Senhor. Ele não está falando de coisas grandiosas, de guerras, de milagres grandiosos que Deus fez na vida dele ou através da vida dele. Ele não está falando aqui dos privilégios dele como rei. Ele está falando do dia a dia, das coisas que Deus faz no nosso cotidiano. Isso tudo que passou com ele, passa com você. Talvez a diferença entre Davi e nós não seja que ele é especial, mas que ele está mais atento às coisas que Deus está fazendo. E por isso ele sente tanta gratidão. E por isso ele se comporta de uma maneira tão diferente. Nós temos que alimentar a nossa alma com essas informações. A segunda coisa que eu gostaria de destacar aqui para você é nós sermos gratos a Deus através da adoração. Antes de entrar exatamente nesse segundo tópico, eu gostaria de fazer uma pergunta para você e gostaria que você refletisse. Se quiser fechar o olho para você pensar melhor, se você quiser abaixar sua cabeça para se concentrar, eu quero que você responda uma pergunta que todo mundo já fez para você, mas talvez você não tenha conseguido responder de verdade. Quem realmente, e a palavra realmente é importante, quem realmente é Deus para você? Eu não estou perguntando para você o que as pessoas disseram para você que Deus é. Eu não estou perguntando o que você leu em algum lugar. Eu estou perguntando quem é Deus na sua vida. Pensa um pouquinho sobre isso. Eu vou te dar um minutinho para você refletir. Eu quero 3 palavras. Deus para mim é isso, isso e isso. Eu também vou pensar aqui nesse momento. Se você encontrou as 3 palavras, faz uma experiência agora. Fala para Deus assim: Deus, o Senhor é isso, o Senhor é isso e o Senhor é isso. Fala com a tua boca, confessa essas verdades. Eu poderia dizer do meu coração: o Senhor é amoroso, o Senhor é justo e o Senhor é santo. Essas 3 coisas têm impactado a minha vida. Quando você faz isso, você está fazendo adoração no modelo mais simples, mais desprovido de todo ornamento, de toda pompa que a gente consegue fazer. Adorar, querido, é você dizer para Deus quem Ele é, né? Quem é o seu Deus. E o salmista, ele vai bem dizer ao Senhor porque ele percebe que Deus é santo. Você pode dizer, será isso? Deus, o Senhor é um Deus santo. Quando eu chego na tua presença, eu percebo a tua santidade. A tua luz ilumina o meu coração e eu vejo os meus próprios erros.
É impossível estar diante do Senhor em pecado. O Senhor é santo. Se você acredita nisso, se isso faz sentido na sua vida, você é semelhante a Davi nesse quesito, né? Se você acredita que você serve a um Deus sem pecado, sem defeito, que não falha nunca, então você pode adorá-lo com essa palavra e dizer: o Senhor é santo. Uma outra coisa que Davi olha é que Deus é misericordioso. É interessante que ele fala de misericordioso nas 3 formas de adoração, de gratidão. Tanto no louvor, quanto na adoração, quanto na gratidão, ele fala sobre a misericórdia de Deus. Porque se Deus não fosse misericordioso, se Deus agisse sem misericórdia, onde nós estaríamos agora? Será que a gente teria chegado até quantos anos de vida? Se isso faz sentido para você, querido, se você olha para Deus e fala: Deus é misericordioso comigo. Ele não considera as minhas limitações, Ele não considera os meus pecados, Ele não me pune da forma que eu mereço, mas Ele me trata com amor. Ele não age comigo com dureza, mas Ele age com graça. Se você acredita nisso, da mesma maneira que Davi, você pode adorar a Deus e dizer: olha, Deus, eu acredito que o Senhor é misericordioso. Uma outra pergunta que entra também nessa questão é que Davi fala que Deus é paciente. Você acha que Deus é paciente com você? Será que Ele é tolerante no seu processo de aprendizado, de desenvolvimento? Será que quando você ajoelha e pede perdão por um pecado, Deus deixa de te perdoar, mesmo sabendo que você vai errar de novo no mesmo problema? Deus, ele é paciente com a gente, né? Ele é um Deus bondoso com a gente. Ele não tem pressa de transformar a gente de uma vez só. Ele quer que nós nos transformemos rápido, mas pela nossa própria vontade. Um último motivo que eu vejo aqui é que Deus, ele é bondoso. Eu percebo que Deus tem sido bondoso comigo. E eu acredito que Deus tem sido bondoso com você também. Se você acredita nisso, você pode adorá-lo nesse sentido. Eu já fiz algumas listas de adoração. Não sei se você já teve a oportunidade de fazer isso. Uma das listas mais longas que eu já fiz foi durante uma reunião de oração. Cada um ia orando e só adorando, só dizendo que Deus era. Ah, Deus, o Senhor é isso, o Senhor é aquilo, o Senhor é aquilo outro. E, de verdade, gente, depois de 1 hora de adoração, falando só o que Deus é, sem pedir nada, sem falar o que Ele fez, sem agradecer, sem nada, só dizendo quem Ele era, ainda tinham muitas palavras que poderiam ser ditas. Nossa, Bolivar, mas você ora muito então, né? A questão, querido, é a gente exercitar o nosso coração em lembrar quem Deus é. Exercitar a nossa mente de lembrar o que Deus é. Não é a questão de você conseguir falar muito ou não falar muito, de você orar muito ou não orar muito. O relevante é que a gente vai trazendo para dentro da mente da gente quem Deus é. E aí, na hora que a gente precisa, aquelas coisas estão lá. Por que é importante saber quem Deus é? Porque no momento da necessidade, você vai falar: olha, mas o meu Deus é assim. Então isso é muito importante a gente lembrar, né? A última forma de gratidão, eu pus aqui como a própria gratidão. Porque eu não estou falando de gratidão de palavra. Não é gratidão de agradecer, né? É gratidão de sentimento. É gratidão de ter algo dentro de si que reconhece a bondade de Deus. Todos nós temos motivos de gratidão. Mas sabe o que é interessante nos motivos de gratidão de Davi? Todos eles têm a ver com pecado e desobediência. Um alívio do meu coração, e eu creio que é um alívio do seu coração também, é que no relacionamento com Deus a gente tem espaço para erros. Deus é perfeito. Ele é luz e nele não há treva alguma. Os anjos clamam e dizem: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, o céu está cheio da sua glória. Mas Deus, ele tolera os nossos erros. Ele se relaciona com pessoas falhas. Então nós podemos saber que ele nos acolhe. Veja bem, alguma vez você já pisou feio na bola com Deus? Já fez alguma coisa que você não conseguiria nem contar
para o pessoal da igreja? Alguma vez você já teve a impressão que Deus ia te punir para sempre e que o seu relacionamento com ele não voltaria nunca mais a ser o mesmo? Davi, ele bendiz ao Senhor porque ele sabe que não é assim. Ele sabe que Deus não repreende para sempre e que ele não conserva a ira dele eternamente. Quem coloca isso na cabeça da gente é o diabo. Porque o diabo quer que a gente acredite que a gente pecou contra Deus e que nunca mais a gente vai se relacionar com ele. Que alívio, né, querido? Poder agradecer a Deus por essa bondade que ele tem, pelo perdão dele, porque ele nos ama acima dos nossos pecados. Como é bom a gente poder recuperar o nosso relacionamento com Deus no momento que a gente perde. Geralmente, quando nós somos mais novos, nós cometemos pecados mais graves. Estou falando de novos na fé, tá? Mas quando nós ficamos mais velhos, nós temos um problema de cometer pecados conscientes e voluntários. E aí fica complicado acertar as coisas com Deus. Porque quanto maior a consciência, maior a punição, né? Só que uma coisa que é muito legal é que Deus, ele não trata a gente segundo os nossos pecados. E ele não retribui a gente segundo as nossas iniquidades, segundo as coisas erradas que a gente faz. Eu tenho uma coisa para te dizer que talvez você nunca tenha ouvido, mas é mais fácil Deus te perdoar do que você se perdoar. Deus perdoa e a gente fica se punindo. Deus perdoa, mas a gente acha que o julgamento dele é ruim e que a gente está mais apto para julgar o nosso erro do que a Deus. Então, descanse no perdão de Deus. Se Deus fosse pagar tudo com ferro e fogo, né? Onde nós estaríamos agora? Concluindo a nossa reflexão, eu gostaria de considerar algumas coisas com você. Algumas vezes eu percebo que basta uma pequena adversidade, ou então uma prova mais complexa, ou até uma escuridão no horizonte, né? Aquele acinzentado no horizonte, para que a murmuração comece a aparecer dentro do nosso coração. Nós precisamos ter, como Davi, essa atitude de não esquecer aquilo que Deus fez. E bendizer ao Senhor todos os dias, cantar louvores todos os dias, é um caminho excelente para isso não acontecer, para a gente não esquecer. Eu não sei se isso acontece com você, mas comigo, às vezes, eu tenho que me lembrar das coisas que Deus fez por mim, no meio da luta. Mas isso não é o ideal. O ideal é não esquecer. Se a gente tem que lembrar, é porque não está na memória. Se a gente tem que lembrar, é porque não está consciente. Então, cantar louvores diariamente, ler a Bíblia diariamente, especial o livro de Salmos, que é uma maravilha de um livro fantástico. Ali é a expressão do louvor do povo de Israel, né? Isso ajuda a gente a lembrar de quem Deus é. E se a gente fica na nossa cabeça com quem Deus é, na hora das provas, a gente não vai esquecer do que Ele fez por nós. Uma coisa que você poderia fazer na sua casa, de uma maneira prática, é pegar um pedaço de papel e escrever os motivos de gratidão. Escrever tudo aquilo que Deus fez por você, tudo aquilo que Deus é para você, tudo aquilo que Deus misericordiosamente te livrou. E isso vai te ajudar, porque você concretiza no papel aquilo que está na tua mente. E aí as suas emoções não influenciam tanto na interpretação. Querido, quando a gente está chateado, quando a gente perde alguém, quando a gente está passando por dificuldade, a nossa mente interpreta o mundo de uma forma diferente. Mas se está no papel, você pode ir lá olhar e falar, não, meu Deus é um Deus que cura. Meu Deus é um Deus santo. Meu Deus é o meu provedor. Meu Deus é o meu pai. Meu Deus é aquele que cuida de mim. Ainda que meu pai e minha mãe me desamparem, o Senhor não me desamparará. O meu Deus é o Criador do universo e Ele sustenta o universo, sustenta a minha vida. Então, se você escrever todas essas coisas, vai fazer uma diferença muito grande para você. Eu gostaria de convidar você a orar para nós estarmos encerrando esse momento de mensagem. Querido Deus, o Senhor é bendito, Senhor, por todas as coisas que o Senhor tem feito. Se nós tentássemos expressar nesse pequeno momento de oração tudo o que o Senhor fez por nós, tudo que o Senhor é,
tudo que nós temos que agradecer ao Senhor, certamente ou não haveria tempo nesse dia, ou nós seríamos muito medíocres em resumir tudo isso, Pai. Nós te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós. Te agradecemos porque o seu amor não tem limites. O Senhor nos surpreende dia após dia. Quando nós achamos que nós já entendemos tudo, a tua palavra nos revela novos horizontes. Quando a gente acredita que já foi amado ao máximo, o Senhor revela que o seu amor se estende além dos céus. Quando a gente acredita, Senhor, que está sozinho, a tua mão poderosa nos sustenta. Pai amado, te peço pelos meus irmãos nessa manhã, que o Senhor esteja enchendo de gratidão o coração de cada um deles, Pai. Que essas palavras que nós ouvimos nessa manhã sirvam para nos alimentar nesse momento que nós vivemos. E que não haja nada que nos impeça de ter na nossa mente quem é o Senhor. Traz de volta, Pai, as lembranças perdidas. Traz de volta aquelas coisas que nós esquecemos, que o Senhor fez no nosso passado. Traz de volta a alegria da salvação, porque muitas vezes nós vivemos como se não fôssemos salvos, Senhor. Mas a salvação do Senhor é a nossa alegria. Muito obrigado por tudo que o Senhor fez nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Querido, eu vou deixar a bênção do Senhor nesse momento, tá? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Uma semana de muita alegria e muita gratidão na sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Se você quiser fazer parte das leituras que eu falei, é só clicar no link que está lá no grupo da comunicação. Se você, por acaso, não faz parte do grupo da comunicação e quer esse link, me avisa, por favor, eu mando para você. Você vai ser muito bem-vindo, tá? A partir de amanhã, segunda-feira, nós damos início a essa série de leituras. E agora, se você quiser permanecer aqui e conversar um pouquinho com a gente, você é nosso convidado.